Então, acho que o primeiro elemento da conjuntura é que a gente vive uma convergência de crises, né? Como a gente costuma falar na comuna. A gente vive essa crise sanitária de maneira muito intensa, né? Como muitos de muitas gerações nunca tinham visto assim acontecer no mundo. Mas essa crise se sobrepõe a uma crise econômica. E essa convergência de crises acelera um pouco os problemas sociais, intensifica os problemas sociais e, de modo algum, essa crise econômica que a gente vive hoje está descolado de uma crise mais estrutural do capitalismo, como alguns estudiosos do tema chamam, né? Então, há muitos anos, a classe dominante capitalistas não conseguem dar conta de recuperar as taxas de lucro perdidas e, junto com as raízes que a gente vê dessa crise em 2008, na crise do subprime, a gente chega hoje num cenário bem complicado e nessa convergência de crises. E essa crise acaba escancarando um pouco as contradições do capitalismo, né? Acho que uma delas mais evidente é a desigualdade social, né? O abismo social que existe entre um 1% que possui fortunas e todos os outros 99% aí da classe trabalhadora e de outros setores, e acho que esse debate tem vindo mais à tona nesse momento de pandemia, em que a gente vê o desespero da classe dominante em perder os seus lucros exorbitantes por conta da política necessária do isolamento social, que é a única política que a gente tem visto que tem tido efeito no mundo para combater o coronavírus, né? Então não falta vídeo de empresários pipocando por aí, tentando embarcar num discurso de que tem que girar a economia e negligenciando as vidas da classe trabalhadora. A gente vê desde o início, desde o primeiro discurso, pronunciamento do Bolsonaro durante essa crise de saúde pública, essa pandemia, que ele estabelece uma dicotomia entre economia de um lado e vida de outro, uma falsa oposição, que a gente vem chamando na comuna como esse falso dilema que o Bolsonaro coloca no debate público, mas que na verdade a gente sabe que é falacioso, já que não existe economia sem pessoas, sem relação de troca, sem vida. A economia do país é feita de carne e osso e a riqueza é produzida pelo trabalho, portanto pela classe trabalhadora, né? Então sem vida não há economia. A gente tem que mostrar que que são coisas que são indissociáveis. Eu acho que também esse momento de pandemia acirra o conflito capital-trabalho. É um momento muito complexo em que estão tendo vários debates em torno das políticas econômicas a serem adotadas, né? A gente vê aí os liberais se curvando à necessidade de aumentar os gastos públicos para dar conta da crise, para salvar as vidas. Mas no Brasil acontecem coisas assim muito impressionantes, como, por exemplo, em um momento de crise a gente vê 3 medidas provisórias seguidas sendo colocadas no debate do Congresso, né? A MP 927, a 936 e a 905, que é aquela da carteira verde e amarela, que desde a campanha a gente já escutava falar, né, dos planos do Bolsonaro para flexibilização da CLT. A 927 foi aquela primeira que ele chegou a revogar um dos pontos que permite a suspensão dos contratos de trabalho por 4 meses, e essa 905, ela retira vários direitos, como o direito à indenização por acidente durante o percurso de trabalho, ataca o 13º, ataca as férias. Então, de alguma forma, em muitos lugares, dentre eles o Brasil, a gente vê um acirramento do conflito capital-trabalho acontecendo, e que mesmo nesse momento tão frágil de crise, o capital segue na sua ofensiva, né? E o legislativo é um espaço para isso, né? A gente vê numa dessas MPs como que os acordos individuais, que era algo que já vinha da reforma trabalhista, vem se sobrepondo ao acordo coletivo, né? Nas questões trabalhistas. Ao mesmo tempo que a classe trabalhadora sofre tanto com essas questões relativas a seus direitos, a gente vê uma angústia enorme gerada por uma política que, na verdade, eu acho que tem que ser cada vez mais falado. A política do auxílio emergencial, que seria de menos de R$200, e por pressão popular e de outros setores, a gente consegue, né, colocar aí pelo menos R$600 para as pessoas, mas, na verdade, é uma política que está sendo ineficiente, muita gente que reclama, está sendo insuficiente, isso está gerando mais angústia nas pessoas, porque as pessoas não conseguem
conseguem ter acesso ao cadastro, muitas se cadastram e não conseguem receber o benefício, outras ficam de fora por problemas de CPF, muita dificuldade para mexer na conta social digital. Então parece que é uma política que era para ajudar e está sendo insuficiente e causando mais angústia dentre as pessoas. Não poderia deixar de falar das mulheres, né, que são aí um grupo social extremamente vulnerabilizado, como outros, por conta da nossa estrutura patriarcal. E das relações de poder machistas, né? O aumento da violência contra a mulher também é uma realidade que acontece nesse momento de confinamento. E é importante que a gente, enquanto PSOL, que a gente pressione os poderes públicos, né? Que a gente participe do debate público exigindo políticas públicas que dê conta de enfrentar o problema da violência contra a mulher que insiste em ser uma realidade. Não podia deixar de falar também de outro aspecto dessa crise, que é a crise ambiental, né? Nada relativo à saúde pública, nada relativo às relações entre homem e animais, entre homem e vírus, entre homem e ambiente, tão descolados do modo de produção capitalista. Então, a verdade é que a gente vive num modo de produção extremamente destrutivo, que devasta a natureza, que destrói as florestas, que retira e expulsa as pessoas das suas terras. Estava vendo até uma coisa interessante recentemente, que eu não sabia, que a cada derretimento das camadas de gelo, novos micro-organismos são colocados na atmosfera com os quais a gente não está acostumado a lidar na nossa vida cotidiana. Então, a gente tem que sempre ressaltar que a crise ambiental está diretamente ligada com o surgimento de novas patologias, de novos vírus e micro-organismos que a gente tem que lidar. E o coronavírus é um exemplo disso. A gente está vendo também que esse debate escancara a importância de ter um sistema público de saúde. O próprio Boris Johnson reconheceu isso, né? Lá na Inglaterra não é qualquer pessoa reconhecer isso, que foi o sistema público de saúde que salvou a vida dele. A gente vê aí essa diferença enorme que existe em como os Estados Unidos estão lidando com o coronavírus e como Cuba, por exemplo, está lidando. Isso não é de modo nenhum uma defesa do modelo de Cuba, é só uma comparação para a gente refletir um pouco sobre a questão do sistema público de saúde, né? E além de conseguir reduzir os casos e as mortes por coronavírus, Cuba ainda forma uma solidariedade internacional e exporta os seus médicos para trabalharem em outros países, né? Concretizando um pouco mais o debate, eu acho que é um momento em que o Bolsonaro, desde o início da pandemia, o Bolsonaro vem se apresentando como muito frágil, né? Vem se fragilizando, sofrendo muitos desgastes. Acho que um primeiro sinal, assim, na nossa percepção cotidiana disso são os panelaços, né? A popularidade dele caindo e os panelaços subindo. E ao mesmo tempo a gente vê alguns pedidos de impeachment pipocando lá no Congresso Nacional. A gente vê também a burguesia dividida, né? O Centrão fazendo aí oposição ao Bolsonaro, mas é importante que a gente analise com frieza para não cair também no discurso dessa parte da burguesia. E agora, recentemente, né, a gente teve o episódio do Sérgio Moro, acho que dispensa comentários nos últimos 3 dias. O Jornal Nacional foi uma coisa extremamente doida de se assistir nesses últimos dias, né? E que é uma crise assim que penetra no governo e que ajuda a acelerar esse processo de fragilização do Bolsonaro. Ao mesmo tempo, tem outro ponto, gente, que acho que tem que citar o nosso receio e a nossa atenção, que apesar dessa fragilidade, o discurso de flexibilização da quarentena, pelo que eu tenho lido, tem cada vez mais conseguido criar capilaridade social, assim, especialmente na classe trabalhadora, enfim, nos moradores de favelas e periferias, né? Justamente porque a gente vê uma flexibilização já na vida cotidiana e porque a gente não tem políticas sociais suficientes. Isso faz com que as pessoas fiquem desesperadas para pagar o aluguel, para dar conta das suas contas, para cuidar dos seus filhos. Então, inclusive, é natural que isso aconteça. Então, acho que mais do que nunca a gente tem que fortalecer nossas ferramentas aí nas redes para se contrapor a esse discurso e para mostrar a importância do isolamento social.
Acho que uma pauta central para a gente hoje, é uma pauta que, depois dessa crise aí do Moro que tem tido, os partidos que a gente chama da esquerda da ordem estão começando a se dobrar a essa pauta, né? Que é a questão do fora Bolsonaro. Antes estava muito difícil, antes só apenas alguns setores do PSOL estavam vendo a importância do fora Bolsonaro. Agora a gente percebe que começa a dar uma generalizada aí, até na própria esquerda da ordem, por conta dessa última crise. E é importante que se fortaleça. A Comuna foi um dos setores que já há muitos meses, desde o início, já via a importância do fora Bolsonaro e agitava essa pauta nos seus espaços, com a sua militância e no diálogo com as pessoas. Então é central a gente mostrar que o impeachment do Bolsonaro, que depende do impeachment do Bolsonaro a nossa sobrevivência, né? A vida é pela vida das mulheres, é pela vida da classe trabalhadora, mais do que nunca a gente tem que afirmar isso. Então tá, Rio de Janeiro, gente. Pelas notícias a gente percebe que, apesar da negação, né, a gente vive governos, um governo negacionista, né, o governo Bolsonaro, mas a gente vê pelas notícias, pela imprensa, que o Rio tá caminhando já para o limite, chegando aí no seu limite das vagas de UTI, do sistema de saúde. O governo Witzel, há muito tempo, né, vem nesse conflito com o Bolsonaro, se colocando como um contraponto ao Bolsonaro. Isso a gente vê claro, por exemplo, quando vai assistir qualquer sessão da Alerj, a gente vê como que a base do Witzel, independente do que aconteça, tenta votar contra as propostas do Bolsonaro. E o Witzel, a gente não pode esquecer, né, que apesar dele estar adotando essa postura diferente, assim, de estar preocupado com a vida das pessoas, a gente não pode esquecer que, na verdade, se trata de um governo genocida, né, que já deu várias provas disso. É um governo privatista também, né, a gente viu que nos últimos dias o Witzel encaminhou para a Alerj uma proposta de privatização das universidades estaduais, o ERJ, o ESO, o ENF, e de outras empresas públicas, como é o caso da SEDAI. Esse debate também já vem se estendendo. E a gente viu também o escândalo da implementação improvisada de aulas online, né? Também aqui no Rio de Janeiro. O EAD, mas que muitos negam que seja EAD, que é pior do que isso, que é uma improvisação dessas aulas online. E acho que mais do que nunca a gente tem que criticar. Esse debate está muito em voga aqui no Rio de Janeiro. A gente tem visto várias lives, né, sobre esse tema surgindo aí. É bom que a gente se informe para conseguir ter os argumentos para se contrapor a esse sistema de ensino à distância, porque também visa os lucros para as empresas que estão envolvidas nesse setor do mercado. É uma política excludente, porque exclui as pessoas que não têm acesso à estrutura, né, a computadores, a um ambiente de estudo capaz de fazer o seu estudo em domicílio, né, acesso à internet. Muitos domicílios têm internet muito precária e não conseguem, e com certeza terão uma precarização na sua experiência de ensino, na sua experiência educacional, com esse sistema de aulas online. E a gente vê aí que os grandes tubarões da educação, na verdade, estão muito felizes com essa possibilidade. E falando aí, né, de eleições, tentar entrar assim no tema das eleições, já que o ponto é conjuntura e eleições, eu acho, na verdade, muito sinceramente, que o nosso principal debate hoje não deve ser eleições, né? Acho que o nosso principal não deve ser uma prioridade. O nosso principal debate deve ser o fora Bolsonaro, deve ser juntar esforços para mostrar a relevância da política de isolamento e a sua importância. E é isso, contribuir aí, tentar ocupar esse espaço de oposição ao governo Bolsonaro, que do nosso ponto de vista o pessoal não vem conseguindo ocupar, né? É muito triste, porque a gente vê que quem acaba conseguindo ocupar aí pelas beiradas esse espaço de oposição é a Globo, né? O Jornal Nacional está sendo o principal momento de oposição ao governo Bolsonaro. Mas a gente, enquanto esquerda socialista, precisa tentar juntar esforços para ocupar esse lugar, né? E em escala estadual também, né? Criticando esses projetos de privatização, de educação à distância. Eu ouvi dizer também, não averiguei ainda, mas eu ouvi dizer
por uma live da Renata Souza, que é a nossa deputada estadual lá na Alerj, que o Witzel, agora com essa crise, quer tentar capitalizar em cima do escândalo Moro e chamar o Moro para compor o governo no Rio, então abrindo mais um cargo para isso, gastando dinheiro, dinheiro público, pelo que a Renata falava, no lugar de se preocupar, por exemplo, em contemplar um projeto que o pessoal enviou na Alerj, que é um projeto de aumentar a renda básica para a população do Rio de Janeiro, já que se trata de municípios com custo de vida muito alto. O Witzel se preocupa em capitalizar em cima da crise do Moro, de se aproximar do Moro.